Questão número 17. Em uma eleição estão concorrendo os candidatos A, B e C. Realizada uma pesquisa de intenção de voto com 1.000 eleitores. Obteve-se o seguinte resultado ilustrado no gráfico de setores a seguir. Aí, intenção de voto dos candidatos. Você tem aqui candidato A 30%, candidato B 20% e candidato C 50%. O valor do ângulo X do gráfico de setores. Boa questão. Ele quer saber qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Que ele está chamando de ângulo o que mesmo? Ângulo X, que é correspondente a esse pedaço aqui da pizza, né? O gráfico de setores parece até com uma pizza, né? Quando você pega a pizza e reparte, né? Aqueles pedaços em que você reparte a pizza são chamados de setores circulares. E olha só que interessante, o candidato A teve 30% de intenção de votos, é isso, né? O B teve 20% e o C teve um total de quanto? De 50%. Ah, tá certinho, o total tem que dar 100%. Só que qual foi a dificuldade do cara? Ele pedia nessa questão qual era o valor de que mesmo? Desse ângulo. E muita gente ficou travada. Cara, como é que eu vou fazer para descobrir o ângulo? Uma regrinha de 3 vai dar isso para você. Quando você dá uma volta completa, você percorre quantos graus? 360 graus. Estou certo ou estou errado? Né? Se você dá uma volta completa, você percorre 360 graus. E em porcentagem, uma volta completa equivale a 100%. Estou certo ou estou errado? Quando você come a pizza toda equivale a 100%, que é uma volta completa. Então, quando você dá uma volta completa, essa volta completa que você dá, em porcentagem, ela equivale a quanto mesmo? Essa volta completa equivale a quanto mesmo? A 360 graus. Estou certo ou estou errado? Então, sempre que você pegar questões desse tipo, em estatística, ele pediu o ângulo, o gráfico de setores, é uma regrinha de 3 que vai dar isso para você. Ah, eu dei uma volta completa, 100%. Isso equivale a quanto mesmo? A 360 graus. Tá? Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é relativo a esse pedaço da pizza. Esse pedaço equivale a quanto mesmo? Então, assim como 20% equivale ao ângulo que mesmo? Ao ângulo X. Uma regrinha de 3 dá isso para você. Foi ou não foi, galera? Então, dei uma volta completa 100%, que equivale a quanto mesmo? A 360 graus, é uma volta completa. 20%, que é o que ele quer saber, equivale a quanto mesmo? Equivale a X. Tudo bem, anota aí, legal? Dá para dar uma simplificadazinha. Vamos só cortar aqui, ó, mata um zero daqui com um zero daqui, que aí facilita a nossa vida. 10 vezes X vai ficar 10X, é igual. 2 vezes 360, 720. O X que você está procurando é 720 dividido por quanto? Por 10. Quanto é que dá 720 dividido por 10? Esse ângulo, então, esse X aqui, esse ângulo aqui que ele está procurando, é um ângulo de quanto mesmo? De 72 graus. Todo mundo concorda? Tem isso nas opções? 72 graus? Tem, não? 72 graus, qual seria a opção correta aí dessa questão, por favor? 62 graus, opção correta dessa questão, letra D de dado a opção correta dessa questão. Tudo bom? Beleza? Então, pegou questões desse tipo, precisa ficar desesperado. Uma regra de 3 dá isso aí pra gente. Ok? 22. A média aritmética dos elementos do conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, supera em uma unidade a mediana dos elementos desse conjunto. Se x é um número real, tal que x é maior que 8 e menor que 21, e x é diferente de 17, qual é a média aritmética dos elementos aí a média aritmética dos elementos desse conjunto? E aí dá uma pausa. Boa questão que eles colocaram. Qual seria a primeira providência se ele falou de mediano? Alguém poderia me dizer? Arrumar os elementos. Só tem um detalhe. Ao arrumar, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não sei o valor de quem. Eu vou ter que saber entre que caras eu vou ter que colocar aquele X ali. Ele deu uma dica pra gente, disse que o X é diferente de quem? E o X está entre 8 e que mesmo? E a gente, legal, vamos arrumar aqui, depois a gente coloca o X, né? Bom, se o X está entre 8 e 17, ele é maior que 8, é ou não é? Então, o menor elemento aqui é quem? É o 7. Depois vem quem mais? O 8, legal ou não? Depois viria o X, pode ser? Depois viria quem? O 17. Depois viria quem? O 21.
Depois viria quem? E o 30. Tá arrumado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala que x é maior que quem? Que 8 e menor que quem mesmo? Que 21. Por que eu não podia colocar o x aqui? Alguém poderia me dizer? Estou fazendo essa pergunta. É diferente de 17. Não, mas eu não poderia colocar entre o 17 e 21? Posso ou não posso? Então, é isso que eu queria saber. A posição dele é única? Perceberam o que eu estou querendo mostrar para vocês? Porque a única coisa que ele falou é o seguinte, que o x não é 17. Até aí tudo bem? E o que o x é maior que quem? Que 8 e menor que quem? Que 21. Que me garante que ele também não poderia estar aqui entre quem? O 17 e o 21. Alteraria alguma coisa se ele tivesse entre o 17 e o 21? Não. Alteraria? Não. A mediana continuaria sendo a mesma? Não. Se ele tivesse aqui, né, tem que tomar muito cuidado, porque o valor do x encontrado vai ter que ser maior que e menor que 21. Agora é tentativa. Então vou colocá-lo aqui. Pode ser ou não? Entre 8 e quem mesmo? E 17. Vamos lá, vamos colocar ali. Aí o que ele fala? Que ele calculou a média aritmética. Alguém pode me dizer como é que eu faço para calcular a média aritmética? É somar os números e dividir pela quantidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos somar logo aqui. Vai ficar x mais... Vou somar os caras, ó. 7 com 8 dá 15. Pode ser? 15 com 17 dá 32. Mais 21 dá 53. Mais 30 dá 83. Então, essa é a média aritmética. Dividido por quanto? Por 6. Todo mundo concorda? Tá? Não dá para calcular porque eu ainda não sei o valor de quem mesmo? Do x. Aí ele falou o seguinte, que a média aritmética, ela supera o que mesmo? A mediana em quê? Quando você supera alguém, é porque você tem a menos ou tem a mais? Ah, então a média tem uma unidade a mais do que a mediana. Então, o resultado da média, vamos calcular a mediana? A mediana vai ser esses dois caras aqui, todo mundo concorda? A mediana seria isso aqui, ó. X mais 17 sobre quanto mesmo? 2. Então, a média é igual a mediana superado de que mesmo? De uma unidade. Ele não fala que a média é igual à mediana. Ele fala que a média supera o que mesmo? A mediana, enquanto mesmo em uma unidade. É isso aí que ele está falando pra gente. Então, a média é igual à mediana superado, aumentado de quanto mesmo? Aumentado de uma unidade. E aí vamos ter que resolver isso daí, não tem jeito. Vamos tirar MMC? Coloca um zinho aqui embaixo. MMC vale 6, né? Não tem jeito. 6 por 6 dá 1. 6 por 2 dá 3, 6 por 1 dá 6. Vamos ver quanto é que dá isso aí? 1 vezes x vai dar x, 1 vezes 83 dá 83, 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 17 dá 51, 6 vezes 1 dá 6. Vamos só arrumar essa casa aí, né? Tá um pouco bagunçado. Joga o x para lá e traz o restante para cá, 83. Olha, 51 mais 6 dá 57, joga para cá, dá menos 57, é igual a 3x menos x. Quanto é que dá 3x menos x? Vai dar 2x, é isso, né? 83 menos 57 vai dar 13 menos 7, 6. Vai ficar 7 menos 5, 2, 26. Vai ficar x é igual a 26 dividido por 2. E aí a gente tira aqui esse x procurado, esse x é igual a quanto mesmo? A 13. Só uma perguntinha. O 13 está entre 8 e 17, tá ou não tá? Tá, os 13 está entre 8 e 17. Achei o valor de x, mas atenção, que a banca não pede o valor de x, ainda que eu tenha que achá-lo. O que a banca pediu aí no final, por favor? Ele quer a média, o que mesmo? Qual era a média aritmética mesmo? Era x mais 83, dividido por quanto mesmo? Por que eu fiquei impedido de calcular a média aritmética? Porque eu não sabia o valor de quem? E agora eu já achei o valor de x. Quanto é que vale x mesmo? 13. Vamos substituir então, vai ficar 13 mais 83 por 6. Vai dar 96 dividido por 6. 96 por 6 dá 16. Tem isso nas opções? 16. Qual seria a opção correta dessa questão, por favor? Letra A, opção correta aí dessa questão. Pode ser? Legal? Tá? Ó, pessoal do online, vocês, né, durante a semana, vai resolvendo as questões. Eu sei que muita gente está no corre-corre de trabalho, nessa vibe, mas não pode deixar de
né, chegando à sua casa, refaçam as questões, vão pegando uma a uma, porque isso aí vai te ajudar, né, a fixar aí os conceitos, né, as equaçõezinhas, tá? Estatística, não esqueçam, tem peso 2. Fala. O que seria sobre 2? A gente já teve... Que lembra da aula passada, para calcular a mediana, quando a quantidade de termos for par, é a média aritmética dos dois caras do meio. Lembra disso? Era somar, são 2 dividido por 2, né? Fala. Foi ou não foi? Da aula passada? Tá? Ó, dá uma pausa aqui. Pessoal do online, pessoal daqui da sala, a gente ainda não terminou estatística, tá? A gente viu aí a parte 1 de estatística. A gente vai voltar depois com a parte 2, que aí eu vou falar de dados tabulados, desvio padrão, né, a variância, vou falar daquilo tudo ali, tá certo? Né, aí a gente vai falar mais coisas, porque a gente tem que estar dividindo mesmo para já ir caminhando com várias matérias, e principalmente essa, ó, César Gran Rio gosta muito da análise combinatória, probabilidades, né, você vai ver lá no edital, análise combinatória e probabilidades com peso 2, né, mais a estatística, totalizando aí 20 questões para vocês. É incrível, né, que eu acredito que muita gente já tenha visto análise combinatória na vida. Se hoje eu perguntasse quantos viram análise combinatória aí na vida, de repente todo mundo iria levantar as mãos. Agora, quantos sabem análise combinatória? Aí é complicado. Uma coisa é você ter visto, outra coisa é você saber. E vocês têm até razão, porque a confusão que se faz em cima disso aí, há momentos que o candidato não sabe se é combinação, se é permutação, alguns falam de arranjo, né? De repente, para muita gente, né, são termos, né, que você vai, né, caramba, realmente, permutação, combinação, arranjo. Na verdade, a gente vai ser mais prático. Tudo que eu quero aqui é que você não fique decorando fórmula. E vocês vão ver que a gente não vai decorar fórmula. Em se tratando de concurso público, para a gente só existem 3 caminhos. E eu vou falar sobre os 3 caminhos para vocês. E cada caminho tem uma característica. Hoje, especificamente, a gente vai ver os problemas de análise combinatória que são resolvidos utilizando o princípio o quê? Multiplicativo. Olha só, a própria palavra já está dizendo para você, multiplicativo é alguma coisa ligada à operação de quê? Então aqui não tem fórmula. É algo que você vai usar a operação de multiplicação para te ajudar a resolver. Por isso que é chamado de princípio multiplicativo. Alguns livros chamam de princípio da contagem, também pode, tá? Isso aqui é o tal do arranjo, né? Alguém já ouviu falar em arranjo, né? O arranjo nada mais é que o princípio que é mesmo, que nada mais é que o princípio multiplicativo da análise combinatória. Então, talvez, né, essa parte seja mais importante da combinatória. 70% dos problemas de César Gran Rio são trabalhados usando o princípio que multiplicativo. Aqui não tem fórmula. É o cara parar para analisar e a gente já vai ver como é que a gente trabalha o princípio multiplicativo. A gente vai parar para analisar e vai usar a multiplicação para dar o total de maneiras de uma determinada coisa acontecer. Agora, eu coloquei aqui uma lista para você já saber que esses problemas, por exemplo, problemas que envolvem informação de quê? Senhas, códigos, placas de automóveis, números de telefone. Quer dizer, de uma maneira geral, formação de quê mesmo? De números, de uma maneira geral. Qualquer problema, você está lá na prova, quantas senhas, quantos códigos, quantas placas de automóveis, dá. Toda essa galera aqui cai na conta do princípio que é mesmo multiplicativo. Mas, gente, como é que funciona isso daí? Como é que eu vou fazer? Por exemplo, olha para cá, tá? Você passou lá para o Banco do Brasil, você tem uma senha de acesso aí lá no Banco do Brasil, senão você não entra lá na agência, na instituição, tá? Vamos supor que essa senha seja formada por 2 letras, seguidas de quantos algarismos mesmo? De 3 algarismos. E as letras disponíveis são essas daqui, ó. A, B, C, D, os algarismos 1, 4 e 5. Aí minha pergunta é a seguinte, nessa situação hipotética que eu criei, quantas senhas você conseguiria, o Banco do Brasil conseguiria produzir no máximo para os seus funcionários? Quem vai dar o total de senhas para a gente é o princípio multiplicativo. Mas, Jadir, como é que isso funciona? Você vai ver quantas possibilidades você tem para preencher cada vaga. Por exemplo, essas 2 primeiras vagas aqui são vagas reservadas para quê? Quantas letras você tem à disposição? Isso é o número de possibilidades. Eu pensei que eu tivesse que adivinhar. Não, a banca vai fornecer para a gente os ingredientes. Quantas letras eu tenho à minha disposição? Um total de quantas letras mesmo? São as possibilidades. Às vezes, a banca trabalha com as 26 letras do alfabeto, de A a Z.
Aqui eu só restringi porque a minha ideia é que você entenda como funciona o princípio multiplicativo. Ele funciona assim, eu vejo quantas possibilidades eu tenho para preencher cada vaga, depois que eu preencher todas as vagas disponíveis, eu uso o princípio que mesmo? Eu multiplico as possibilidades. A multiplicação das possibilidades vai me dar o total de senhas, de placas, de códigos, de telefones, de números, de uma maneira geral, que eu consigo formar. Então, eu tenho 4 possibilidades de letras e essas 3 vagas aqui são vagas reservadas para quê mesmo? Para quantas possibilidades de algarismos eu tenho aqui? 3, 1, 4, 5, né? Às vezes a banca dá de 0 a 9, 10 possibilidades, né? Então vai depender muito do que ela vai fornecer. Me ajuda aí, por favor? Vamos preencher as vagas? Quantas letras eu tenho à minha disposição mesmo? Então, para preencher essa primeira vaga de letra, eu tenho quantas possibilidades? 4 possibilidades. Eu posso colocar ou a letra A, posso ou não posso? Ou a B, ou a C, ou a D. Eu não estou falando que as 4 vão estar aqui ao mesmo tempo. Foi isso que eu falei? São possibilidades. Eu posso colocar A minha senha pode iniciar pela letra A, a minha senha pode iniciar pela letra B, a minha senha pode iniciar pela letra C, a minha senha pode iniciar pela letra D. 4 possibilidades. Legal ou não? Bom, para preencher essa segunda vaga, que também é de letra, eu também tenho quantas possibilidades? Por quê? Não tem restrição. Se ele não falar nada, eu posso repetir. Eu não posso repetir se ele usar a palavra o quê? Distinta, que eu não posso repetir. Agora, quando ele não fala nada, né, fica implícito que eu posso repetir. Então, para preencher essa vaga aqui, eu posso colocar a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Então, para preencher essa vaga, eu também tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades. Veja que o que eu estou fazendo é uma o quê? Análise. Eu não estou decorando forma, como o pessoal faz lá atrás. Ah, decora a fórmula de arranjo, decora a fórmula de combinação, decora a fórmula de permutação, tá ferrado se o cara achar que combinatório é isso. Eu estou direcionado, já sei que o problema de senhas, de códigos, formação de placas, telefones, de uma maneira geral, formação de quê mesmo? Número, já sei que isso é o princípio multiplicativo, já tem que chegar à prova da Ciência Grande e saber, caramba, é problema de princípio multiplicativo. Vou ver quantas possibilidades eu tenho e a banca vai fornecer os ingredientes e vou multiplicar. Me ajuda aqui, por favor? Vamos preencher os algarismos? Quantos algarismos eu tenho à minha disposição mesmo? Então, para preencher essa vaga, eu tenho quantas possibilidades? Ou 1, ou 4, ou 5. Posso repetir? Então, quantas possibilidades? 3, quantas possibilidades? Geralmente, quando a gente pode repetir, né, a coisa fica constante, né? Quando a gente pode repetir. 3, 3, 3. Todas as vagas foram preenchidas? Então, agora vai entrar em cena o princípio que é mesmo? Multiplicativo. O produto das possibilidades, quando você multiplicar as possibilidades, esse resultado dá o total de senhas nessa situação hipotética que você conseguiria produzir. Às vezes o cara tem mais problema em fazer a multiplicação do que preencher as vagas com as possibilidades. Aí é problema de vida, não é problema de combinatória. Não é isso? Então me ajuda aqui, por favor. 4 vezes 4 dá quanto? 16 vezes 3 dá... Já estão travados, 48. Né? 48 vezes 3 dá 144. Aí você não precisa ter vergonha, fala 144 vezes 3, ó. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, 13, vai 1. 432 senhas que você conseguiria formar. Então, o Banco do Brasil, no máximo, sem restrição, conseguiria formar quantas senhas mesmo? 432 senhas. Acabou. Então, não tem cara ficar decorando fórmula de arranjo para isso. Agora, posso variar um pouquinho? Posso, e as bancas vão fazer. Por exemplo, quantas senhas podemos formar com 2 letras o quê? E 3 algarismos distintos. Agora, olha só, quando aparecer a palavra distinto, o que significa? Que você não vai poder repetir. O que você usou nessa vaga não pode ser mais reaproveitado. Não pode. A palavra distinta, ela deixa alguém para trás. Que eu usei nessa vaga, eu não posso mais usar na próxima vaga. Agora, isso só vai acontecer quando ele usar a palavra o quê? Ou quando tiver de uma maneira simplista no problema. Tá? Me ajuda aí, por favor. Quantas letras eu tenho à minha disposição mesmo? Então, para preencher essa primeira vaga, eu tenho quantas possibilidades? 4. Cuidado, porque uma das possibilidades vai ficar aqui, ela não pode ser reaproveitada. Então, para preencher essa vaga, eu tenho quantas possibilidades? 3. É sempre assim. Em regra geral, quando é distinto, a tendência é ir diminuindo, porque alguém sempre é deixado para trás. Me ajuda aqui, por favor. Quantos algarismos eu tenho à minha disposição mesmo? Então, para preencher essa vaga, quantas possibilidades? 3. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Agora é só multiplicar pelo princípio multiplicativo. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36, vezes 2. Eu consigo formar um total de quantas senhas mesmo? De 72 senhas que eu consigo formar. Ó, quando tem restrição, diminui pra caramba. Diminui ou não diminui? Sem restrição, quantas senhas? Com restrição, 72 senhas. Aí ainda pode restringir mais ainda. Ó. Vocês gostam muito disso. Ó. Quantas senhas com 2 letras distintas e 3 algarismos distintos podemos formar? Só tem um detalhe.
A banca quer que a senha inicie pela letra o quê? E aqui no meio, entre o algarismo 4. Inicie pelo A, e aqui no meio entra o algarismo 4. Isso aqui é vontade tua ou da banca? Então, se a banca tem uma vontade, nem mexa com a vontade da banca. Eu, particularmente, coloco a vontade da banca entre o quê? Parênteses, para dizer, ó, ali é um lugar imexível, intocável. Eu só vou ter direito a preencher essa vaga e essa vaga. Importante ressaltar que aqui não são 4 possibilidades, tá? Aqui o algarismo que seria apenas uma possibilidade. Você não precisa botar um aqui, porque na multiplicação um é neutro, não precisa nem colocar, tá legal? É como se não existissem esses 2 pedaços. Então, vamos preencher as vagas? Lembra que é o que mesmo? A vogal A já foi usada, a letra A foi usada, então a letra A já está fora, eu não posso mais usá-la. Sobraram quantas letras? Então, para preencher essa vaga, eu tenho quantas possibilidades? Então, isso não é decoreba, isso é o que mesmo? Análise, é o que eu estou querendo mostrar para vocês. Legal? Me ajuda aí, por favor. Já usou o algarismo 4, sobraram quantos algarismos? Para preencherem essas 2 vagas. Então, para eu preencher essa vaga, eu tenho quantas possibilidades? 2. Por que 2? Ou 1 ou quem? Um deles vai ficar aí para preencher essa vaga. Eu tenho uma possibilidade. Agora é só multiplicar. Foi ou não foi? Jardim, esse 4 aqui é o algarismo? Foi embora. Sobraram aí 2 algarismos. 1 e 5. 2 possibilidades, uma possibilidade. E aí, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes quanto? 2 vezes quanto? Vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Eu consigo formar um total de quantas senhas mesmo? De 6 senhas nessas condições. Olha como é que já diminuiu pra caramba. Quanto mais restrições, menor é a quantidade de senhas formadas. Então, o princípio, tá? A gente vai ver dois exemplos no máximo de cada situação e depois já vai partir para dentro das questões da Seja Rio. Aí você começa a ver, caramba, realmente é parar para pensar. Às vezes o cara dá uma pimentada, eu quero que o A inicie pelo A, tem o 4 aqui, aí eu tenho que respeitar a vontade da banca. Tudo bem ou não? Ok? Então, senhas, códigos, placas, essa galera toda aqui cai na conta do princípio que é mesmo o multiplicativo. Legal? Dá uma copiada aí rapidinho, beleza? Porque aquilo ali não é possibilidade, aquilo é o cara mesmo, beleza? Até porque você não vai multiplicar pela letra A, né? Percebe? Né? Quando ela fixar alguém, você nem mexe com aquela pessoa, tá bom?